Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Me chamo Rose, vou ser a professora de vocês de Química neste ano, tá bom? E para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a química orgânica. Essa química, ela é a química que estuda o átomo, o elemento carbono, tá certo? Então, vamos lá. Como eu disse, a química orgânica, ela é a química, uma parte da química, na verdade, um ramo da química, que estuda os estuda o elemento carbono, né? Os compostos do elemento carbono. Então, a gente diz que são denominados compostos orgânicos, então a gente estuda a química orgânica. E antes de falar um pouquinho sobre o elemento carbono, a química orgânica, pessoal, ela está em praticamente muita coisa ao nosso redor, né? É muito utilizada na farmacêutica, nas indústrias, tá? Em tudo que a gente pode pensar assim, a gente vê a química orgânica ali inclusa. Então, por isso que a gente vai estudar o quê? O elemento carbono. Então, antes de mais nada, vamos relembrar um pouco sobre o carbono, tabela periódica, onde ele está localizado, qual é o número atômico e o número de massa dele. Então, vocês estão vendo aqui o carbono, representado com a letra C, o número atômico 6 e o número de massa 12. Então, o carbono, quando a gente faz a distribuição eletrônica, que a gente aprendeu lá no segundo ano, a gente percebe que na sua camada de valência, ou seja, professora, na última camada, o carbono ele possui 4 elétrons. Então, o que acontece com o carbono? Ele pode fazer o quê? Ligações químicas. Não sei se vocês lembram da teoria do octeto, que diz que o elemento, para ele se estabilizar, ele precisa adquirir o quê? 8 elétrons na sua última camada. Claro, temos exceções, tá? Mas, em regra geral, 8 elétrons na sua última camada. A gente tem algumas exceções, inclusive a gente vai falar um pouco também do hidrogênio. O hidrogênio, ele se estabiliza com apenas 2 elétrons. Ele é uma exceção, tá bom, gente? Então, para a gente poder falar mais um pouco, a gente vai agora ver o postulado de Kekulé. A gente tem aí 3 postulados. E o primeiro diz que o carbono ele é tetravalente. Por quê? Justamente pelo que a gente falou aqui agora, porque o átomo de carbono ele possui 4 elétrons na sua última camada. E com isso ele tem 4 valências livres e ele pode fazer 4 ligações covalentes, tá? E isso formando o quê? Moléculas. E vai deixar com que esse átomo de carbono ele se estabilize. Professora, quer dizer que quando ele faz 4 ligações, ele adquire 8 elétrons? Isso mesmo. Então, aqui vocês percebem, tinha 4 elétrons livres, fez mais 4 ligações, ele está com 8 elétrons aí na sua última camada. Observe que esse carbono, ele se ligou também com um outro carbono. Só que uma ligação que dupla. Aqui são ligações tidas simples e aqui são ligações do tipo dupla. Então, o carbono, ele fez uma ligação dupla, mais duas simples. Então, esse carbono ele fez 4 ligações também. Então, ele está estabilizado. A mesma coisa acontece com o carbono vizinho. Então, o carbono ele pode fazer ligações simples, ele pode fazer dupla ou ele pode fazer tripla, como vocês estão vendo aqui, tá? Nesse caso aqui do etino. Então, esse carbono se ligando com um outro carbono através de uma ligação do tipo tripla. Se você contar, pessoal, a gente tem 3 ligações mais uma aqui. Então, ele está fazendo o quê? 4 ligações. Por isso que o carbono ele é tetravalente. O segundo postulado diz que ele também tem 4 valências livres. O átomo de carbono ele tem 4 valências livres. Não importa, gente. Observe esse exemplo. Onde eu colocar o cloro, tá vendo? Coloquei aqui, aqui. Ele tem o quê? A posição, nesse caso, nesse exemplo, não vai diferenciar aí os compostos, tá? Então, quer dizer que ele tem 4 também valências livres, onde esse heteroátomo, que é o cloro, onde ele estiver, a posição que ele estiver nesse exemplo, que eu coloquei para vocês aqui agora vendo, e não vai diferenciar, vai ser o chamado cloroformo. Tanto um como o outro vai ter o que? O mesmo composto. O terceiro postulado diz que o carbono ele pode fazer cadeias carbônicas. O que é isso, professora? Ele pode se ligar com outros carbonos entre si ali e formar o quê? O que a gente chama de cadeias carbônicas. Observe que aqui a gente tem apenas um carbono, aqui ele se ligou mais 2 carbonos, aqui ele foi se ligando com mais carbonos, formando o quê? As cadeias carbônicas, tá bom?
Como eu falei para vocês, a gente pode também ter as ligações de carbono com hidrogênio, ele pode fazer ligações simples, como vocês estão vendo a partir de um traço. Podem ter ligações do tipo dupla, carbono ligando com outro carbono através de uma ligação dupla, ou ligação tripla. Esse carbono fazendo uma ligação com esse outro carbono através de uma ligação tripla. Pode fazer com outros elementos, professora? Pode sim, tá bom? A gente vai ver vários exemplos também nas nossas aulas aqui para frente. E para a gente poder entender um pouquinho mais, a gente também tem que lembrar que o carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e quaternário. Quando o carbono ele liga apenas a um outro carbono, a gente diz que ele é primário. Quando esse carbono ele se liga a dois outros carbonos, secundário. Quando o carbono se liga a três outros, terciário. Ou quando se liga a quatro outros, a gente diz que ele é quaternário. Ele tem essas 4 classificações. Vamos ver um exemplo, porque eu acho que dá para entender bem melhor. Eu fiz assim, ó, as bolinhas, primário, triângulos, terciário, quaternário e o secundário, né? Então, vamos lá. Quando você vê aqui, ó, essas aqui tem bolinhas, são primários. Por que são primários, gente? Observe que esse carbono, ele está se ligando apenas com esse. Se ele está se ligando apenas com esse, ele é o quê? Um carbono primário, tá? Observe também aqui, esse. Esse aqui, a gente tem o quê? Ele está ligando apenas com esse. Então, se ele se liga apenas com esse, vocês percebem que ele também é um carbono do tipo primário. Agora, olha esse triângulo. O triângulo aqui, vamos ver que esse carbono ele se liga com esse do lado, se liga com esse embaixo e se liga com esse do outro lado. Então, ele está se ligando com 3 carbonos. Por isso que ele é terciário. O quadrado aqui, gente, observe. Esse carbono aqui do meio, ele tem uma ligação com esse, uma ligação com esse outro do lado, uma ligação com esse embaixo e uma ligação com esse outro do lado. Então, ele fez 4 ligações com carbonos. Se ele fez 4 ligações, ele é quaternário. E esse, professora? Ele fez apenas com 2 carbonos, ó, os 2 do lado, tá? Então, se ele fez com 2, ele é um carbono do tipo secundário. Tá bom, gente? Então, é bem tranquilo. Se ligou 2 carbono, secundário. Se ligou a 1, primário. Se ligou a 4, quaternário. Vamos ver se vocês entenderam. Essa questão eu deixei para vocês fazerem no caderno na última aula. Eu peço para vocês corrigirem, tá bom? Faça a correção. Aqueles que já me mandaram a atividade, faça a correção. Diz o seguinte, complete as cadeias carbônicas com o elemento hidrogênio, tá? Somente com hidrogênio. Então, vocês vão fazer o quê? Observe esse modelo, para a gente entender. Esse carbono, eu vou contar quantas ligações ele está fazendo. Ele tem que fazer 4 ligações. Então, se você observar aqui, ele só está fazendo uma ligação simples com esse carbono do lado. Então, se ele faz uma, ele tem que fazer mais 3 ligações para completar 4 ligações. Então, por isso que eu coloquei 3 hidrogênios ao redor dele, ligando com ele, na verdade. Esse segundo carbono, se você olhar, ele tem uma ligação dupla, mais o quê? 2 ligações aqui, mais uma aqui. Então, ele tem 3 ligações. Para completar ele se estabilizar, eu preciso de mais uma ligação. Então, é justamente o quê? Mais um hidrogênio. Observe a mesma coisa com esse, ó. Ele tem 1, 2, 3. 3 ligações. Então, para se estabilizar, um hidrogênio. Tranquilo? Mesma coisa desse. Agora, esse último, professora, ele tem apenas 2 ligações, ou seja, uma ligação dupla. Então, se ele tem 2, para ele formar 4 ligações, ele precisa se completar com o quê? Com ligações com mais 2 hidrogênios. Tranquilo? Vamos tentar fazer isso aqui de baixo, para a gente poder entender. Observe, tá? Esse carbono, ele está com uma ligação. Então, se ele está com uma, ele precisa de mais 3 ligações com hidrogênio. Então, tá aí mais um. Se não ficar bonitinho, gente, me perdoa, tá? Então, ele precisa de 3 ligações. Esse carbono, ele já tem 1, 2, 3 ligações. Então, ele precisa de quê? Somente de um hidrogênio. Se eu colocar em cima ou embaixo, não tem problema. Esse carbono, ele precisa de ligação? Conta. 1, 2, 3, 4. Ele já tem 4 ligações, então não precisa. E esse, professor, ele tem 1, 2 ligações. Então, ele precisa de mais 2 hidrogênios. Gente, ficou enorme. Tranquilo, não é? Olha esse outro exemplo. Conta.
Esse carbono, ele fez apenas uma ligação, então, para ele se estabilizar, ele precisa de mais 3, porque ele tem que ter 4 ligações para formar 8 elétrons na última camada. Então, gente, me desculpa, mas não consigo fazer pequeno. Então, tá aí. Esse carbono, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, então ele não vai precisar mais ligação, porque ele já está estabilizado. Agora, esse de baixo, ele só tem uma. Então, ele precisa de mais 3 hidrogênios. Tá? Então, eita, professora. Pronto. E esse último, 2 ligações, então ele vai precisar de mais 2 ligações com o hidrogênio. Então, é isso aí, gente. Tá? Só você completar e pronto. Vai estar todo mundo estabilizado. O hidrogênio, ele só faz mais uma ligação para ele ter 2 elétrons. Por isso que a gente só fez uma ligação para cada hidrogênio. Tá bom? Então, vamos apagar aqui. Deixa eu ver onde é que eu acho o apagador, gente. Apagador, professora, aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver esse composto e dizer quais são os primários, secundários, terciários, tá bom? Então, vamos lá. Ó, olha a estrutura. Vocês vão ver quantos primários tem. Os primários são os mais fáceis, então a gente começa logo com os primários. Depois a gente vai para os outros, tá bom? Os primários, pessoal, é sempre os da ponta, não tem dificuldade, sempre os da ponta. Então, tá, eu tenho um primário aqui, esse, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 primários. Vixe, professora, só tem esse? Só tem esse? Então, pelo visto, é a letra D, né, gente? Então, 6 primários. Para confirmar, vamos ver se tem aqui quantos secundários. Então, aqui eu tenho um secundário, porque ele se liga a 2 carbonos. Eu tenho 2, ele também se liga a 2 carbonos vizinhos. Quem mais? 2. Eu tenho aqui mais um, se liga a 2 carbonos, 3. E tenho esse, se liga a 2 carbonos, 4. Então, é isso mesmo. E terciário. Observe que esse é um terciário. Por que eu sei? E por que vocês sabem? Porque ele está se ligando a 3 carbonos vizinhos. 1, 2, 3. Essa é a mesma coisa. 1, 2, 3. Esse é a mesma coisa e esse também, ó. 1, 2, 3. Então, só pode ser a letra D, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? O assunto de hoje. Qualquer dúvida, é só a gente poder discutir lá na nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.